Deus abençoe vocês. Pode se assentar, irmãos. Irmão, geralmente o que nós mais queremos ouvir, o que mais nós precisamos, é o que nós mesmos queremos ouvir. Hoje em dia, é difícil você ver alguém falar de dinheiro, porque quando alguém começa a falar de dinheiro, seu coração já fecha. Sabe por quê? Porque a igreja explorou as pessoas a vida inteira. E o diabo sabe disso, e o diabo pega isso. Por quê? Porque a obra de Deus, ela é mantida por quem? Deus criou um modelo, e esse modelo é: os filhos honram o pai. Então, quando você honra a Deus, quando você dá algo a Deus, quando você dizima, como você oferta, você está honrando a Deus. Você está honrando a Deus. E Deus nunca vai ficar devendo nada a você. Eu sempre falo assim: se nós entendermos que nós estamos semeando, a minha família, a família da Vanessa planta café, e eles pegam R$1 milhão e compram em sementes, em adubo, R$1 milhão, e eles jogam na terra, e o café começa a nascer. O primeiro ano ele dá um pouquinho, mas muito pouco, e aí ele vai até o 6º ano. Ele semeia, e eles têm a certeza, porque antes, café não se planta em qualquer lugar, tem que ter um clima típico. Eles sabem a terra que eles estão semeando, por isso que eles não colocam o dinheiro lá e fica aflito, não. Eles sabem, falam: não, isso aqui eu estou colocando 1 milhão, mas quando vier a colheita, quando chegar o 6º ano, que é o 6º ano é o melhor ano, quando vai colher o café, que é o último ano, porque no 7º ano tem que arrancar o café. Então eu vim de uma cidade que planta café, eu entendo um pouco assim, não que eu entendo, eu já ouvi de outros, e se eu estiver falando alguma besteira, foi porque eu ouvi de outros, mas pelo menos eu ouvi de quem planta. Então, semear no reino de Deus é o melhor lugar para você ter. Nós vivemos dias que os pastores não ensinam mais, os pastores querem te vender coisas, quer te vender livro, quer te vender não sei o quê. Irmãos, eu tenho um temor quanto a isso. Eu escrevi um livro e dei para os meninos, falei: filho, vende aí o que vocês quiserem vender, mas pega o dinheiro e usa tudo para os pobres, para manter os missionários. Eu não preciso de nenhum euro disso aqui. Por quê? Porque quem me sustenta é Deus. Quem me sustenta é Deus, não é a igreja. Quem me sustenta é o Senhor. Um dia eu estava lavando o banheiro ali, um irmão falou assim: o que o senhor me ensina? Eu falei: o dia que eu aprendi a depender de Deus, eu nunca mais dependi de ninguém. Um homem só depende dos outros quando ele não sabe depender de Deus. E eu tenho autoridade para falar isso, irmãos. Em 2014, eu tomei um prejuízo. Eu peguei um cara que estava na lama, quebrado, e ele olhava para mim, ele pensava que eu era traficante, ele era meu vizinho, e eu tinha um Golf rebaixado, e eu andava só de bermuda e de chinelo, e eu buscava o Theo na escola, voltava. Então eles pensavam: esse menino é traficante, ele não trabalha. 2 horas da tarde eu na pracinha, brincando com meu filho, e as pessoas, ele começou a se aproximar da mulher dele, da Vanessa, ele começou a se aproximar de mim, e ele falou: o que você faz? E eu falei: rapaz, eu desenvolvi um aplicativo, e eu ganho muito dinheiro com esse aplicativo. E eu comecei a ajudar esse rapaz, comecei a ajudar os irmãos da igreja. Tirei um irmão da igreja que morava numa casa de chão batido. Irmãos, eu estou falando de ganhar 3, 4 mil euros em um dia, reais. A gente ia buscar dinheiro dia de sexta-feira, a gente enchia o painel do Golf assim de dinheiro. Uma vez estava chovendo, eu tirei uma foto, falei: está uma chuva aqui, cheia de nota de 100 assim. O meu pastor mandou uma mensagem: filho, vão te sequestrar, você está louco? E esses caras me levaram na justiça, mentiram, falaram que era meu funcionário, tudo. Roubaram um negócio meu, só que eles roubaram aí Deus me deu 136. Eu tinha uma cidade com 3 sócios, eles me roubaram. Quando o sócio errado saiu, Deus me deu 30 cidades diferentes para mim fazer a mesma coisa que eu fazia. Aí você imagina quanto que eu ganhava.
Então deixa eu te explicar uma coisa, existe um princípio no reino de Deus, Deus quer prosperar você. O que o Alex quis te ensinar é que você não prospera, não é por causa que você não tem, é por causa da condição do seu coração. Porque se seu coração estiver alinhado com o propósito de Deus, irmãos, eu sempre falo para os irmãos assim, você tem que andar mais comigo, para você ver os milagres que eu experimento. Irmãos, eu vou comprar uma coisa, as coisas estão de promoção. Eu chego para comprar um sapato, eu não compro aquele sapato, eu vou embora. Quando eu volto lá na loja, eu chego lá, o sapato está 70% de desconto. Ah, só tem um número, adivinha qual é o número? Mas é porque eu calço de 38 a 42. Missionário tem assim, né? O pastor Felipe disse esses dias para mim, o pastor Felipe esse dia estava na obra aqui da igreja, com a blusa da Louis Vuitton, com Hugo Boss, do irmão Hugo. Eu falei, meu Deus, que blusa é essa, filho? Ele falou assim, isso aqui é só milionário e missionário que tem. É porque a gente vendeu uma ideia que pastor é um cara coitadinho num carro velho, que depende dos irmãos. Irmãos, se eu dependesse de vocês, eu estava enrolado. Tem irmão aqui que eu ajudo. O homem de Deus, ele não pode ser dependente, porque ele é um libertador. Como que você vai libertar alguém se você é preso? E eu posso falar disso, eu não vou pregar sobre dinheiro. Mas eu vivo coisas extraordinárias, eu compro coisas que meu dinheiro não dá. Eu moro num lugar onde meu dinheiro não consegue pagar. Eu ando num carro bom que nem é meu. Como? Eu não estou correndo atrás de nada. Eu estou honrando a Deus em todas as coisas. Eu tenho temor, às vezes eu vou comprar uma coisa para mim, com dinheiro que eu já ganhei. E eu falo, Senhor, eu posso comprar isso? Eu posso, porque o meu dinheiro não é meu. Eu tive esse entendimento bem jovem. Quantas vezes eu posso fazer uma coisa, mas eu falo, peraí, deixa eu consultar a Deus. Eu já vivi coisas extraordinárias, irmãos. Eu já fui em casa de irmão passando fome, com o bolso cheio de dinheiro. Doido, irmão Cristiano, para tirar uma notinha de 50 para dar para aquele irmão, e o Espírito Santo falar, não dá. Não sustente o que eu não estou sustentando. Às vezes você está passando por algumas situações, você está perguntando por quê. Você não precisa perguntar por quê, você tem que perguntar para quê. Porque o porquê você quer arrumar culpado. O para quê, você vai aprender uma lição. O que isso vai acontecer? Amém? Eu não sei não, irmão. Se você quiser ser pobre, você pode continuar, não tem problema não. Mas nós vamos enriquecer. Todo homem de propósito vai prosperar nesses dias. Eu vim de uma igreja, irmãos, e eu quero compartilhar isso. Eu não sei porque que eu estou falando isso, não. Isso é para alguém que está aqui. Eu vim de uma igreja muito rica. Muito rica. Mas quando um homem rico chegava na igreja, ele tinha um atendimento especial. Na segunda-feira o pastor ia almoçar na casa dele, ia jantar com ele. Ele tinha um carinho especial. Não, é porque assim, sabe, né, irmão? Esse irmão pode ser um potencializador do reino, irmão. Quem potencializa o reino é Deus. O que eu quero com um irmão rico, rapaz? A única rica que eu queria, eu já casei com ela, que foi a Vanessa. O resto eu não quero saber de rico, não. Então deixa eu te ensinar uma coisa, e hoje nós vamos ler isso. Por acaso, Deus quer nos ensinar a adestrar o nosso coração, Ana Carolina, para Ele entregar para nós o que a gente tem. Porque o nosso problema, irmãos, às vezes Deus está querendo te abençoar, e você está falando, ah não, eu sou um miserável, pecador, e Deus fala, não, você é filho. Às vezes Deus está te dando, e você está, eu não mereço, Jesus. Lá em Lisboa tinha uma frase que falava assim, e aí, irmão, como que você está? Eles falavam assim, melhor do que mereço. Eu nunca falei essa frase. Eu falava, eu estou me preparando para viver o extraordinário. Eu estou pronto para viver coisas grandes em Deus. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, eu vou reforçar, eu já disse isso aqui. Por que Deus não deixou Adão criar os animais? Porque Adão tinha feito só 2 peixinhos.
Ele ia falar: 2 está bom. Você já imaginou a quantidade de peixe que existe na terra? Você já imaginou Adão falando: eu quero que tenha todas essas cores no pavão? Você acha que Adão ia olhar para uma iguana e ia falar: você vai mudar de cor? Adão não tinha capacidade. A natureza, irmãos, quem aqui já viu uma árvore frutificar? Eu fico maravilhado quando chega a primavera, que começa a frutificar, as árvores encher de folha. Eu falo: meu Deus, é só Deus pode fazer isso. Irmãos, Deus está falando assim: o mesmo Deus que deu a capacidade de uma árvore gerar manga, de uma mangueira, é o mesmo Deus que tem a capacidade, irmãos. Mas Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Mas o diabo às vezes cega a gente fica: não, é porque é esse mesmo. Comece a honrar a Deus, comece a honrar ao Senhor, e não espera ter não, porque eu sei que essa semana você falou: vou ganhar na Euromilhões e vou ajudar a igreja. Quem jogou aqui, confessa o pecado? Ainda bem que você não ganhou, irmão, porque então tinha acabado com a sua vida. Abra a sua Bíblia, 2 Reis capítulo 5. Estão me ouvindo bem, irmãos? Está me ouvindo, Gabizinha? Está me ouvindo? Glória a Deus. Agora nós vamos aparecer na Assembleia de Deus. Oh, glória. Está me ouvindo aí no fundo, irmão Anderson? Irmãos, eu não nasci para pregar com microfone, eu não nasci para pregar em lugar alto. Eu gosto de gente, né? Sabe? Acho que Deus tem que dar um lugar pequenininho para nós, para ficar tudo misturado, junto. Sabe? Quando Jesus ia pregar, Jesus não subia num lugar alto e ficava: aqui eu sou. Não, isso aqui foi a religião que inventou. Porque o altar não é um lugar que eu subo, o altar é um lugar que o meu coração devota a Deus. Uma plataforma para os irmãos lá do fundo. Ô, irmão, está no fundo, vê melhor. Deus tem chamado nós nesses dias para a gente viver uma igreja simples, irmãos, mas uma igreja funcional. Eu acho tão bom ouvir o Alex, ele começa a falar, sabe? O Alex é um menino novo na fé. Vocês não sabem, irmãos, esse menino estava aqui falando da oferta, que era quase um pai de santo. Foi espírita a vida inteira. Tentou ser pai de santo, não deu certo. Aí agora o filho dele nasceu, que é o Joaquim, agora ele virou pai de santo. O dia que o Joaquim nasceu, eu falei: filho, o que você tentou a vida inteira no espiritismo, você não conseguiu, agora você se tornou. Você é o pai de um santo agora. Esses meninos novos, eles falam com tanto temor da palavra de Deus. Hoje o Eric chegou aqui, né, estava aqui reunido, ele pegou a biblinha dele, sentou ali para ler. Essa é a simplicidade do evangelho. A gente está procurando uma espiritualidade surreal, e Deus está chamando a gente para viver as coisas simples, básicas. Irmão, não adianta comprar uma Bíblia grandona daquela, o diabo não sabe ler. Aí você compra uma Bíblia daquele tamanho para impressionar o capeta e põe lá na sua casa. É melhor você ter uma pequenininha e ler ela, porque o poder da Bíblia não está em estar aberta, está ela ser lida por você. Então esses dias Deus está querendo nos ensinar coisas básicas. Eu tenho uma impressão que o tempo mudou sobre nós. Antes era só pancada aqui. Você saía daqui do culto, o irmão vinha com a coluna machucada e ia embora com a outra machucada. Mas eu entendo que esse tempo é um tempo da instrução. Deus quer nos dar uma instrução. Deus quer nos informar. Faz assim, que eu vou criar um caminho. 2 Reis capítulo 5 vai contar a história de um general sírio. A Síria é o maior império nesse momento.
A Síria, ela está em ascensão, ela está tomando tudo. E a Síria, ela é representada nesse texto por um homem chamado Naamã. Então a Síria invade Israel. Eu vou te contar um pouquinho o contexto para a gente ler, uma parte só. A Síria invade Israel e toma as riquezas, toma as terras. E eles veem uma menina novinha lá, tipo a Débora assim, só que é solteira, ainda não casou. E eles tomam os escravos e levam como escravos. Então o capitão chega e fala para essa menina assim: ó, você vai trabalhar na minha casa, você vai ser empregada na minha casa. E ela vai ser empregada na casa de Naamã. E Naamã é o maior guerreiro. Ele é um homem que ganhava os impérios para o rei da Síria. Só que a Bíblia diz que Naamã era leproso. Mas quando ele colocava a armadura, ninguém via que ele era leproso. E em casa, fora de casa, ele era um general, Benaia. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a armadura, ele era um leproso. E esse é o problema da nossa geração, porque durante muitos anos, os homens de Deus, nos altares das igrejas, eles eram poderosos. Os homens nas igrejas pareciam homens santos, mas nas suas casas, eram todos leprosos. Pregavam sobre casamento que nunca tinham vivido. Os homens levantavam as mãos na igreja para adorar a Deus, mas durante a semana a mão dele fazia um monte de coisa que não devia, tocava em dinheiro que não podia. Então, um dos problemas da nossa geração, eu não estou falando só para você, eu estou falando aos céus de Portugal. Um problema da igreja é que a igreja começou a representar. Eu preciso parecer um homem de Deus, Diego. Eu não preciso parecer um homem de Deus, eu preciso ser um homem de Deus. Eu não preciso parecer falar: oh meu Deus, vai visitar a igreja aqui nessa manhã. Vai. Não. Isso aí foi o Napoleão Falcão que inventou isso. É Napoleão Falcão mesmo, né, pastor? Como que é o nome do outro lá? Abílio Santana. Foi os Gideões que inseriu no meio da nossa Assembleia de Deus. Homens que no altar está de terno, ele não tem dinheiro para comprar pão para o filho, mas compra um terno caro para ir para uma conferência, porque tem que mostrar para os outros que tem um terno. E os filhos estão passando fome em casa. É uma religião da aparência, filho. Só que isso está caindo por terra, irmãos. Porque Deus vai expor as nossas fragilidades. Eu nunca esqueço, uma vez o irmão falou: vou sair da igreja, pastor, porque eu não gosto do senhor. Eu falei: também não gosto de você não. Eu nunca fui com a sua cara também. Ele falou: sério? Eu falei: você acha que eu gosto de todo mundo? Rapaz, a sorte sua é que a igreja não é minha, porque se ela fosse minha, você nunca tinha entrado aqui. Nossa, pastor, eu não estava pronto para ouvir isso não. Eu falei: é porque você está acostumado com gente que mente para você, porque você é mentiroso. Mas pastor, mas por que você não me falou no início que eu tinha ido embora? Eu falei: não, porque eu queria ver até quando que você suportava. Porque o seu problema é que você não consegue suportar que é diferente. Você já trocou de mulher 3 vezes, cara. Você é um homem que quando vem a primeira luta você vai embora. E eu quero te dizer, essa mulher sua não é a última, você vai ter outra. Está amarrado, está amarrado não, está solto isso. Então, irmãos, nós precisamos tirar as nossas armaduras. Nós precisamos ser na rua o que nós somos dentro de casa. Nós precisamos começar a ser homem de Deus dentro da nossa casa. Sabe por quê? O critério para um homem ser pastor, olha para a família. A legalidade para um homem cuidar da igreja não é ele ter um curso de teologia, segundo a Bíblia, não. A Bíblia fala que não pode ser menino na fé e que tem que governar bem a casa. Mas sabe o que aconteceu com a nossa geração? Nós queremos governar a igreja de Jesus. Como que é, pastor William? Nós queremos governar a noiva, sendo que a gente tem que governar em casa.
Na noiva a gente serve. Na igreja a gente ajuda uns aos outros. Então Deus vai expor as nossas mazelas, irmãos. Deus expõe as nossas mazelas. Por quê? Porque Ele quer nos envergonhar? Não. Porque Ele quer nos curar. Então Naamã chega em casa, guerreiro. Na hora que ele tira a armadura, a menina fala. Ela passa assim, arrumando as coisas. Leproso. Mas no exército, ele era um homem estimado. Aí a menininha, vamos ler. Naamã, comandante do exército da Síria, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele, o seu senhor ter a vitória à Síria, ele era herói da guerra, porém, leproso. Tem muito homem trabalhador, tem muita mulher guerreira fora de casa, mas dentro de casa é leprosa, é insubmissa. E Deus quer inverter, Deus quer fazer na sua casa, para depois mostrar você para o mundo. Deus não quer fazer no mundo para depois levar para a sua casa. Tudo começa no quarto. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Deixa sua Bíblia aberta no colo, nós vamos prestar atenção aqui, nós vamos construir isso juntos. A menina não falou com Naamã, ela falou com a sua senhora, porque essa menina sabia o lugar certo. Ela sabia que se ela falasse com a mulher dele ia conduzir ele ao lugar certo. Ela sabia que talvez um homem, Naamã, não ia ouvir o conselho dela se ela falasse assim: ó, você tem que ir lá na minha terra. Ela sabia que uma mulher sábia consegue convencer um homem a fazer aquilo que ela quer, mas uma tola também. A Bíblia diz que a tola é como uma goteira, ela fica pingando na cabeça do cara. Quem já teve uma goteira, ouviu uma goteira, o barulhinho? Tic, 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 tic. A Bíblia fala isso. A menina vai e fala: a menina está no lugar certo. Essa menina poderia estar fazendo o quê, Débora? Rancorosa. Ela poderia estar falando assim: você me pegou, né? Me trouxe de escrava, né? Eu quero que você morre, seu miserável leproso. Leproso. Você destruiu meu povo, você matou meus pais, você tomou minha terra. Eu quero que você se lasque. Ela podia. Mas essa menina, a Bíblia não fala nem o nome dela. Deixa eu te falar uma coisa, pega isso no seu espírito, para você fazer uma grande obra de Deus e talvez ter o seu nome escrito na história, talvez não precisam nem lembrar do seu nome. Porque tem gente que não está querendo fazer uma grande obra, está querendo reconhecimento, está querendo ser aprovado. Essa menina não tem nenhum nome, ninguém nem fala o nome dela. Irmãos, isso é uma das coisas que eu amo a missão, o povo nem sabe meu nome. Eu falto lá, eles falam que sente minha falta, eles nem sentem minha falta. Eles querem saber se tem comida. Há meses eu não vou ali no balteiro. E você acha que ele está preocupado comigo? Alguém lá está chorando por causa de mim, nem lembra mais. E daqui a um tempo, quando eu aparecer lá, o povo nem sabe que foi eu que comecei aquilo ali. E não tem nada, não tem problema nenhum. Essa menina não fala nem o nome dela, mas ela está trabalhando de escrava. Ela fala: minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta que tem em Samaria, ia dar bom. Sabe por que muitos de nós não estamos recebendo direção da cura? Porque nós estamos querendo ouvir coisas extraordinárias de fora. Deixa eu te falar uma coisa, marido. Sabe como que você e a sua esposa vai encontrar o propósito? Quando vocês começarem a ouvir um ao outro. Deixa eu te falar, às vezes a resposta que nós estamos pedindo para Deus está vindo de um franelinha na rua e a gente não está ouvindo Ele.
Tem gente que você topa com alguém no ônibus, a pessoa começa a conversar com você, começa a falar a sua vida, mas a gente está esperando um profeta vindo rodando. Não! As coisas de Deus acontecem às vezes na simplicidade. De um telefonema que você recebe, irmãos, Deus está em tudo. Se você andar comigo, você acha que eu sou doido, porque tem hora, irmãos, essa semana os meninos estavam comigo, né? Foi comer um X-bactéria. Saindo da missão, eu falei para os meninos, vamos comer? Vamos, nós fomos. Aí nós comemos, aí eu prometi para a senhorinha que eu ia levar uma moeda para ela. Aí nós pagamos a conta, depois não tinha uma moeda, você acredita? E eu fui orando para ela ter ido embora. Falei, Jesus, que aquela velhinha já foi embora, que ela não esteja me esperando lá. E eu fui, o pastor William, os meninos, o Bruno, a pastora Aline e o Eltinho teve que ir lá comigo buscar meu carro, Aí eu falei, minha senhora, a senhora me perdoa, eu não tenho nenhuma moeda aqui. Ela falou, não acredito. Eu falei, não, a senhora me perdoa, eu estou devendo, eu vou voltar, eu vou mandar uma cesta básica para a senhora. Ela falou, não precisa de cesta básica não. Foi ou não foi, pastor William? Não, obrigado, sou necessitada não, eu estou aqui porque é meu trabalho. O Espírito Santo falou para mim, pergunta se ela tem MBA. A senhora tem conta no banco? Ela falou, claro que eu tenho. Eu moro na rua, mas eu tenho conta no banco. Eu fiz uma transferência para ela na hora. Ela não ganhou uma moeda, ela ganhou uma oferta. Na hora que nós estava saindo, ela falou assim, que Deus te abençoe, que Deus te dê muito mais e que você tenha. E eu falei para os meninos assim, falei, Jesus vai me dar condição, porque eu vou passar por uma mulher dessa, vou dar 1.000 euros para ela num dia. Eu vou, para me dar conta da história, eu vou transferir 1.000, porque ela me abençoou. Aí eu comecei a entender algo, irmãos. Às vezes a gente está procurando a resposta. Aí Deus me dá uma ideia para mim ficar milionário. Você começa a acreditar nos coaches, você quer largar. E Deus está falando para você assim, faz o que você está fazendo. Tem uma vozinha no seu coração falando, faz isso que dá certo. Então a menina falou para Naamã, vai lá. E aí no versículo 9 diz assim, e veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai tomar banho, vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpa. Repita comigo assim, Deus vai me dar passos simples. Quem quer dificultar as coisas, irmãos, é o diabo. Pastor, o que eu preciso fazer para ser um homem de Deus? É porque falaram para mim que eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia toda em 3 meses. Não. Tudo que Deus vai nos ensinar é simples. Irmãos, quando você vem para Jesus, Jesus fala assim, entrega o seu coração para mim. Você entrega o coração. E depois, o que eu tenho que largar? Não, você não tem que largar nada. Vai andando com Deus. E Deus vai te salvar, Deus vai te transformar. Você fuma, fumo. Aí eu tenho que largar de fumar? Não, agora não. Você pode continuar, só não fuma na igreja, tá? Começa a andar com Jesus. Aí daqui a pouco vai aparecer um filho do diabo na sua vida. Um enviado do Satanás. Você está lutando, você está tentando largar, e ele fala, pelo amor de Deus, está vendo? Você é um pecador. Sempre tem uns legalistas. O problema nosso não é largar o pecado, o problema nosso é que a gente não começa a andar com Deus. Irmão, sabe como que você vai vencer o pecado? Sabe como que você vai vencer a mentira? Sabe como que você vai vencer a prostituição? Andando com Deus. Anda comigo e ser perfeito. Não é ser perfeito e anda comigo não, meu irmão. Pensa você que está na igreja há muitos anos. Irmãos, eu ia na igreja, eu tinha medo, porque eu era campeão de taekwondo, e se eu ia na igreja, o pastor falava que eu tinha que largar de lutar taekwondo, eu falava, então eu não quero Jesus.
Quando o meu pastor falou, não, que legal, cara, você luta. Eu falei, eu sou campeão mineiro, já disputei campeonato, tal, disputo, sou da equipe de competição. E ele fala, que legal, cara, depois você traz as medalhas para mim ver. Aí eu continuei, depois um dia eu cheguei na academia para treinar, e tinha que fazer assim. Quando eu fiz assim, o professor falou, faz assim. Eu falei, não vou fazer assim não, porque a Bíblia diz assim, que eu não posso prostrar para ninguém. Ele falou, não, mas você tem que ir fazer. Eu falei, então eu não vou largar de treinar. E ele pensou que eu estava brincando. Ele falou, então você 10 flexão. Eu falei, por causa disso eu não vou fazer não. Ele falou, então você sai e vai embora. Eu falei, então eu vou embora e nunca mais treino. Mas nunca, irmãos, alguém falou, você tem que largar, você tem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ensinar as pessoas a andar com Jesus. Mas também tem um outro problema. O irmão que fuma, ele agora finge que não fuma. O irmão que mente, irmãos, se a gente chegar na igreja e falar assim, quem é os irmãos mentirosos aqui? Ninguém levanta a mão. Porque o problema é que a religião está querendo que a gente finja que a gente não é aquilo que nós somos. Mas a gente deveria falar, cara, eu estou lutando para, eu fumo mesmo, eu estou lutando para largar esse negócio. Eu minto mesmo, eu estou lutando. Eu contava 5 mentiras por semana, agora eu estou me contando só uma. Sabe como que eu venci a mentira, irmãos? Eu fiz um voto com Jesus. Eu falei, quando eu mentir para alguém, eu vou desmentir na hora. Aí um dia eu conversando com o cara, eu contei um negócio para o cara é mesmo. Eu falei, não acredita não, eu estou mentindo. Tudo que eu falei aqui foi mentira. Quer dizer, não é mentira, mas eu dei uma valorizada. Fiquei tão decepcionado. Eu falei, rapaz, não vou fazer isso mais não. Então o que eu preciso fazer? O Naamã chega na casa, Júnior. O Naamã é um homem importante. E ele chega na casa do profeta. Primeiro, se você ler antes, quando o rei de Israel fica sabendo que ele está vindo, o rei de Israel fica desesperado. Meu Deus, eles vão fazer o problema. Aí o profeta falou para o rei, pode avisar o rei que aqui tem profeta, manda ele vir até comigo. Aí Naamã vem com as carruagens, para na porta da casa de Eliseu. E ele está esperando um profeta carismático, interesseiro, safado. Ô meu irmão, seja bem-vindo na casa dos profetas. Ponha o dinheiro que você trouxe do lado direito e entre, tem um café preparado para você. Eu quero entender o seu problema. Sabe o que Eliseu fez? Nem saiu lá fora. O cara para com a comitiva, o Eliseu fala assim, manda ele tomar banho. Vai tomar banho. Vai lavar no rio. Mas o que esse homem está esperando? Esse homem está esperando uma unção milagrosa. Ele está esperando a voz profética. A voz profética é o menino que sai lá fora sem graça. Ó, ele não vai sair aqui não, mas ele mandou você lavar lá que isso vai melhorar. Às vezes, irmãos, nós não estamos querendo direção, nós estamos buscando compreensão. Às vezes nós não queremos que as pessoas direcionem o que a gente precisa fazer, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente vai fazer. Eu entendo o que você está vivendo, mas eu entendo que você pode estar vivendo no pecado. Agora eu não consigo entender você viver com Jesus e continuar no pecado. Irmãos, eu já fui pastor de igreja que uma menina era prostituta, e ela veio trazer o dízimo na igreja de prostituição. E eu falei, irmã, por amor de Deus, aí você está apelando, guarda esse dinheiro para você. E ela falou, não, eu preciso dar, porque esse é o meu trabalho, eu preciso entregar esse dinheiro a Deus. Eu falo, você está louca? E ela falou, pastor, o que eu faço então para largar? Eu falei, filha, eu não sei de nada, eu estou começando agora a ser pastor, você já arrumou um problema na minha cabeça, então você quer, Jesus mandou você dar, afinal, então tá aí, fica quieta aí, oferta, faz o que você quiser, só não cuida dos irmãos da igreja, o resto. Ela falou, não pastor, fica tranquilo, tem uns 5 aqui que já dormiu comigo. Ele não fala nem o nome, por favor, então bato neles.
E você está proibida de trabalhar aqui, tá, filha? Menina bonita, numa cidade pequena, os homens ricos da cidade, tudo já tinha dormido com ela. Aí ela começou a ouvir a pregação do Evangelho, O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que vir na igreja. Você tem que vir na reunião das senhoras, você tem que vir no jejum, você tem que ter tudo. Tinha dia que ela chegava lá linda, eu falava, ei, filha, ela vai, né? Ela, não, estou voltando já, pastor, já trabalhei. E as irmãs da igreja com ela? Pastor, só tem que fazer alguma coisa, você tem que mandar embora. Eu falo, mas a igreja não é minha, como que eu vou mandar embora? E eu comecei a perceber ela mudando as roupas. Aí um dia ela chegou em mim e falou, pastor, Jesus mandou eu trabalhar no meu serviço. Eu falei, o que você vai fazer? Ela falou assim, eu vou ser faxineira. Começou a trabalhar numa casa de faxineira, aí vinha com dízimo. Aí um dia ela falou, pastor, só deixa eu dar um testemunho, eu quero contar que meu dízimo da prostituição me tirou daquele lugar. Aí ela conheceu um menino, começou a namorar com o menino, ela falou, pastor, posso pedir uma coisa ao senhor? Pode, você não conta o meu passado para ele não? Eu falei, de jeito nenhum, filha. Você está doida? Você acha que eu vou contar? É você que vai ter que contar. Agora, se você não contar, eu conto. O que você acha melhor? Eu falei, posso te dar um conselho? Deixa ele apaixonar mais uma semaninha, que aí ele suporta. Ela está casada com ele até hoje. Tem 3 filhos, a vida dela mudou, largou a prostituição. Irmão, deixa eu te contar, você não vai chegar na igreja hoje, amanhã você vai ser crente, não. Você vai aprender a falar igual crente, aleluia, glória a Deus, miseriondas, miserifogo, isso aí você aprende tudo. Mas Jesus vai te incomodando, você vai mudar as roupas, você vai mudar seu vestimento, você vai mudar a sua linguagem. Se você mentia muito, você vai mentir pouco. Deixa eu te falar uma coisa, o que Jesus está nos chamando é para uma vida simples. Mas a gente está atrás do extraordinário, nós está atrás de coisa, nós estamos querendo ver, irmão, deixa eu te contar, tem gente aqui que pediram para ver anjo. Se você vê um anjo, você morre. É igual velório, se a gente orar para um morto ressuscitar no velório, acabou, morre 4 velhinhos na mesma hora. Não, o que eu tenho que fazer? Vai lavar. Mas sabe o que é o nosso problema? É porque o nosso problema é que a gente quer pedir Deus a resposta, mas a gente quer dar a resposta para Deus. Quem aqui sabe o jeito de ficar rico? Você sabe. Agora a minha pergunta é por que até hoje não funcionou com você? Dentro de nós, cada um de nós tem um coach dentro dele, irmãos. E um e-book para vender na Amazon. Agora eu te pergunto, por que não? Porque às vezes nós estamos... Deus é simples. O que eu preciso fazer? Vai lavar. Mas o problema é que ele... Naamã, porém, versículo 11. Naamã, porém, ficou feliz, porque a tarefa era tão simples e rápida. É isso que está escrito? O que está escrito aí na sua Bíblia? Ele se indignou e foi dizendo, eu pensava que ele sairia ter comigo. Por-te em pé, invocaria o nome do teu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Deixa eu falar para vocês uma coisa, às vezes, o problema não é o que Deus está fazendo, o problema é que a gente quer falar para Deus como que Ele tem que fazer. O problema é que às vezes a gente quer falar para Deus o processo. Porque na nossa mente imaginária a gente começa a criar como que Deus vai fazer. Isso eu acho bom no casamento. A menina começa a sonhar com um rapaz bonito dos olhos azuis. Aí depois ela descobre que ela vai se apaixonar pelo feinho da igreja. Que hora? Você começa a imaginar, não, vai ser assim, vai ser assim. Nunca é do jeito que você imagina as coisas. Então deixa eu te ensinar um negócio. Naamã, ele pensou, não, o profeta vai vir,
vai invocar o nome do Senhor, vai tocar em mim, a lepra vai sair. O profeta nem saiu para ver a cara dele. Vai tomar banho. E aí ele falou, não, de jeito nenhum, mas eu pensei que ia ser assim, eu tinha que ser assim. O problema nosso, irmãos, é que às vezes Deus quer fazer, mas quando Deus fala para você, faz assim, você fala, não, mas tem que ser assim, é porque eu já vi, eu já sei, se fizer isso não dá certo. Irmãos, às vezes você vai orar e Deus vai falar para você, vai caminhar. Às vezes você vai orar, pedir a Deus uma resposta, Deus vai falar, bebe água. Não, mas eu quero o dinheiro. Deus fala, não, faz isso. Você precisa estar atento, que o evangelho é simples, as orientações de Jesus é simples. E aí sabe o que acontece? Naamã quer ir embora. Ele fala, não, eu vou embora, não aceite isso não. Aí os guarda dele, que chamam ele por pai, fala assim, pode ler o final da história, fala, meu pai, deixa eu te falar uma coisa, se ele tivesse te pedido para fazer coisa difícil, você não faria? Esse é o grande segredo, esse é o código. Às vezes nós estamos dispostos a fazer as coisas extraordinárias, mas nós não estamos dispostos a fazer as coisas simples. A igreja de Jesus na terra está doida para ver anjo, para viver ato profético, berrante dentro do culto, chofar, mas não tem coragem de ler a Bíblia em casa, não tem coragem de começar a orar pela sua esposa. Aí quando eu ficar rico, meu filho, Deus não quer que você fique rico não, Deus quer que você cumpra o princípio. Comece a honrar a Deus com um pouquinho que você tem, você vai ver se Deus não te coloca no muito. Quando eu entrar naquele trabalho novo, eu vou ser outro. Não, comece a ser fiel aonde você está, comece a ser impecável onde você está, seja o melhor funcionário, seja o melhor patrão. Você vai ver se Deus não vai confiar coisas grandes na sua vida, na sua mão. Mas às vezes a gente está, não, porque tem que ser assim, porque, não irmãos, promessa, deixa eu te contar, promessa só de Deus. Por que todo gordinho só promete começar a dieta na segunda? Tem que começar no domingo, olha o prato assim, fala, é hoje, arroz não, mas aí não come arroz, come 8 pedaços de frango, aí não adianta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus não vai pedir coisa difícil para nós. Um dia eu dei uma palavra de dinheiro, o irmão falou para mim, nossa pastor, o senhor pediu uma oferta muito cara hoje. Eu falei, irmão, você tem esse dinheiro? Ele falou, não, então fica tranquilo, que Deus não pediu para você não. Se Deus está te pedindo alguém, porque está pedindo alguém que tem. Por que Jesus não pediu os discípulos para quando ele morrer? Pega essa revelação no Espírito para vocês aí. Por que Jesus não falou, Pedro, eu vou morrer, você arruma um túmulo para mim, viu, Pedro? Porque Pedro não tinha. Então Deus vai pedir mais. Deus vai pedir para você, Nilton, segundo a sua capacidade, filho. Tem gente que Deus vai pedir para mudar de lugar, para fazer alguma. Tem gente que Deus vai falar, filho, faz o básico, porque o básico é extraordinário. Nós vivemos uma geração que os coaches prometem, você vai viver o extraordinário. Deus está prometendo, faça o básico, porque nos últimos dias o básico vai ser extraordinário. Esses dias eu estava explicando a irmã Cleusa, ensinando, depois eu vou ter um estudo de casais, eu vou ensinar vocês sobre romantismo. Porque às vezes na internet, e não é o caso de ninguém aqui, mas às vezes na internet nós somos um homem apaixonado, coraçãozinho, mas em casa nós somos um cavalo. O que é melhor? Você ser bruto na internet e ser um amor dentro de casa? A minha esposa me ensinou isso, irmãos, porque eu na minha casa, eu faço bagunça com meus moleques, eles montam de cavalo, aí eu saía de casa, aí os meninos temavam, oi, menino, não vou te bater, eu vou pegar você. O povo falava assim, meu Deus, o pastor deve bater demais nesses meninos. Nunca bati. Aí a Vanessa falou, por que você tem necessidade de mostrar que você é bravo? Eu falei, não, porque eu acho bom, né? E os meninos ainda fingem que estão com medo. Tudo combinado. Essa é a geração, Gabi, que a gente está fingindo, é do filtro, irmãos. As mulheres põem uns filtros, o rapaz marca um encontro com a menina, chega na hora e fala, não é essa?
É uma geração que está iludida com a mentira. Eu estou falando besteira aqui, irmão? Se eu tiver, eu paro de pregar e vou embora. A nossa geração é uma geração que os caras estão te ensinando a escalar uma montanha que eles nunca subiu. A maioria do povo que está vendendo curso para você, a única coisa que quer é seu dinheiro. Ninguém está te ensinando coisas simples. Ninguém está te ensinando a ser o melhor marido. Mas está te ensinando a fazer dia dos namorados. Faz uma postagem para sua mulher. Rapaz, o que eu quero postagem? Eu quero ela lá no meu quarto à noite. Eu quero namorar, beijar na boca dela. Que coraçãozinho na internet. Eu estou lixando o que o povo acha, rapaz. Deixa eu te fazer uma pergunta. A maioria das pessoas postou fotinha. Quem roubou uma flor para dar para a esposa? Ah, não tem dinheiro. Rouba uma flor, filho. Jesus, me perdoa esse pecado aqui, tá? Mas eu tenho que honrar ali. Mas nós somos uma geração, filho, da aparência, da paleta de cor. Nós somos a geração que tem que fingir, irmão. Sabe, Nilson? O povo não suporta a verdade. Irmão, tem irmão aqui que já saiu da igreja que fala: pastor, você vai na minha casa? Não vou. Não vou. Se você me esperar na sua casa, é melhor você mudar de igreja. Irmão, eu não vou, não gosto de ir na casa dos outros. E não gosto que os outros vá na minha casa. Às vezes eu vou obrigado. Nossa, pastor, eu fiquei tão triste agora. Não é mais fácil nós marcar um churrasco que vai todo mundo já de um jeito? Nós já vê todo mundo, nós já conversa, está tudo resolvido. Agora deixa eu te falar um negócio, não tem ninguém aqui nessa igreja que falou que queria falar comigo, que mandou uma mensagem no meu telefone que eu não atendi, que eu não respondi, que eu não liguei, que eu não orei. Ninguém pode falar isso. Agora se você esperar: ai, meu irmão, você está com lepra, ai, é doído, né? É igual uma vez que eu fui fazer uma visita, irmãos, eu e o meu amigo seminarista, presbiteriana, Lucas, você fica cuidando da igreja quando o pastor vai de férias. E é só figura. E foi eu e o outro seminarista visitar uma irmã. A irmã tinha perdido o útero. E a irmã chorando, ele falou assim: ah, eu sei o que você está passando. Ela falou: você já perdeu o útero? Aí ele: não, mas porque eu perdi meu pai. A mulher falou na reunião: mas o que o útero tem a ver com o pai? Deus me livre, eu não quero que meu pai morre, não. É que às vezes a gente está assim. Por isso que Deus não está fazendo. Pastor, o que eu preciso para fazer para mudar de vida? Mas você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ser bom marido, você precisa lutar contra o pecado, porque o pecado mora dentro de você. Se você vê eu andando na rua às vezes orando por mim mesmo, você não assusta não. Você vê que eu estou andando na rua, sai para lá, em nome de Jesus. Pecado, sai. Você não faz isso porque você fica olhando. Anda assim, o pastor, você está com torcicolo, né? Não, porque tem uma mulher bonita passando ali, então eu estou assim. Mas aí os caras: nossa, por isso que você fica olhando. É igual o menino da igreja falou para mim, falou: pastor, quando passa uma mulher bonita, a gente não pode olhar duas vezes, não é? Eu falei: é verdade. Aí foi: então por isso que eu olho e não tiro o olho. Você tem que lutar contra o pecado, irmãos. Ô Nilton, quem falou para você que você ia vencer o pecado facinho? Irmãos, é igual a casamento. Você acha que você acorda todo dia, Cristiano, olhando para a Cláudia, falando: nossa, que lindeza. Tem dia que você acorda e fala: rapaz, vou matar essa mulher hoje. É hoje? Que raiva dessa mulher. A mulher não fez nada. Café sem açúcar. Parece o café do pastor Felipe, café ruim. E você fica. Porque amar não é um sentimento, é um mandamento. E Deus está chamando a gente para fazer as coisas simples. Irmão, se você fizer o básico, você vai enriquecer. Se você fizer o simples, você vai ter uma família saudável. Se você ler a Bíblia, você vai... Irmão, acorda de manhã e começa a ler a Bíblia para os seus filhos ver. Aí o seu filho daqui a pouco vai acordar e vai ler a Bíblia. Se você não gosta de ouvir louvor, compra uma Alexia. Alexia é uma irmã crente. Você fala: Alexa, põe a Cassiane. Ela já põe 500 graus de fogo, sangue e poder. Lá em casa tem a irmã Alexa. Eu falo: paz do Senhor, irmã Alexa. Ela fala: a paz do Senhor. E a Vanessa, ela fala, ela conhece: oi Vanessa. Eu falo: você tem mais intimidade que a Vanessa, né, Alexa?
Deixa eu te falar um negócio, eu chego em casa sozinho, eu falo, Alexa, só na caixa, volume 4, louvor. O pecado habita dentro de mim. Tem irmão que acha assim, ai pastor, como que eu vou fazer para acordar para ir para oração? O anjo vem e me acorda. Não, irmão, você acorda com sono. Tem dia que eu chego aqui, eu não sei como. O carro tem um sensor, tem hora que começa a comer faixa assim, o carro fala, acorda, está dormindo. O pastor William, ele desce ali dormindo, ele consegue ficar 30 minutos orando, dormindo, depois de 30 minutos que ele acorda. Oh Jesus, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Mas é verdade, tem dia que é assim. Mas os irmãos acham que nós é anjo. Sabe, minha filha, eles acham que a gente acorda, que é assim, nossa, estou sentindo a presença de Deus, eu vou orar. Irmão, eu acordo todo domingo falando, por que essa igreja, pastor, tem que acordar às 6 horas da manhã para ir orar? Eu queria tomar café com meus filhos. Eu queria sair 10 para as 9. Tem que vir. E você acha que eu acordo? Ai, que delícia, que prazer. Porque essa é a nossa diferença, irmãos. Você tem que fazer o que tem que ser feito. O que os caras falaram para Naamã, falou, Naamã, faz o que tem que fazer, cara, para de ir. Irmãos, quando Naamã entra na água e faz o que tem que ser feito, sabe o que acontece? Ele foi curado no primeiro mergulho. Por quê? Porque tudo que vai gerar resultado na sua vida vai ter que ter repetição. Pega isso aí no seu espírito. Filho, lembra do primeiro dia que você foi adestrar um cachorro? Na frente da pessoa, corre, o cachorro deitava. É ou não é? Eu conheci um adestrador que ele falava assim pro cachorro, finge que morreu, o cachorro fingia que morreu. Aí o dono falava, vive, o cachorro não vivia. Aí ele falou, você não sabe o segredo, tem que falar, veve. O cachorro levantava. Deixa eu te falar uma coisa aqui para a gente terminar. Quem que faz alguma tarefa muito difícil, algum serviço que requer um nível de responsabilidade? Não, você faz vir, filho. Tem nível de responsabilidade, faz vir. Trabalha tonto, coitado. Só com o cheiro. Quem aqui? A Ana Carolina, eu sei que faz mudança facial, transforma. Esse filho aqui trabalha na altura, naquelas, como que é o nome, filho? Na grua. Trabalha, não, só fica fazendo vídeo. Os portugueses lá falam com ele, puxa aqui, não, espera aí, estou pregando aqui, depois eu faço. Mas deixa eu te contar, o primeiro dia que você subiu naquilo lá, filho, olha você. E agora? Pessoal, estou aqui manuseando aqui, então... É assim ou não é? Porque a repetição traz a perfeição. Começa a repetir uma coisa. Irmãos, a primeira vez que eu fui orar, eu fiquei 2 horas, filha. Eu li 4 livros. Eu fui no banheiro 6 vezes. Eu quebrei o Guinness de ir no banheiro em 2 horas. Mas eu falei, eu vou continuar. Sabe por que tem muitas pessoas que não vencem aqui nessa terra? Porque quando vem a primeira, liberou um visto da Espanha agora, você vai ver um monte de gente mudar para a Espanha. Aí depois libera da Alemanha, vai para a Alemanha. Aí depois, não é o caso do pastor William não, porque ele fala da Espanha tem muitos anos. Agora é da Suíça. O cara viajou, rodou para todo lado, não fez nada. Porque está andando pelo que os olhos estão vendo. Eu conheço irmão que tem 6 profissões, mas na verdade não faz nenhuma bem feito. Faz tudo. Então pega uma coisa e fala, eu vou fazer, se torna o melhor nela. Repita, Naamã, mergulha. Ele falou, mas esse rio é sujo. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Quando Deus manda a gente fazer algo, geralmente Ele não dá a condição necessária, porque Ele precisa que você acredite. E quando você acredita aí, mergulha uma vez, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5. As 6 primeiras vezes continuou do mesmo jeito, mas na 7ª vez, irmãos, as coisas de Deus nós precisamos insistir. Ai pastor, eu estou vindo orar, não estou sentindo nada. Irmão, você está querendo já sentir alguma coisa? Eu fiquei, foi 1 ano esperando. A única coisa que eu sentia no início era sono. E medo às vezes.
Insista. Insista. Repita. Repita. Os casais aqui, cheguem em casa. Eu li uma matéria essa semana que um casal que beija a esposa todo dia, mas não é beijinho assim não, ó. Isso é beijo de velho. É beijo igual do seu Anacleto. O seu Anacleto foi beijar a irmã aqui, ele já foi com a língua assim, ó. Lembra? Falou que o casal que beija assim, o casamento dura mais, o homem vive mais. Tem irmão aqui que está pertinho de morrer, tem muitos anos que não beija a esposa. O cara chega do trabalho, ele procura o controle da televisão, mas não dá um beijo na mulher. Aí dia dos namorados, quer colocar coraçãozinho, irmãos. Ah, Satanás. Irmão, quando você desce do carro para entrar com a sua esposa na igreja, eu sei se é um bom marido ou não. Eu nunca esqueço, eu saindo com a Vanessa, o cara do Chevetinho, o cara desceu, abriu a porta, eu numa caminhonete com a Vanessa falou, aprende com ele. Eu falei, não, é porque a porta não abre do lado de fora, do lado de dentro. O cara, eu falei, quer ver? Ô, irmão, a porta está estragada, o cara, muito tempo. Eu falei, mas isso que estragou, está te dando a oportunidade de você ser cavaleiro, porque eu tenho um carro novo e eu não faço isso que você faz. Então, você quer viver um casamento saudável? Começa a fazer o que você fazia antes. Quando a gente é jovem, lembra quando você namorava com a Débora? Você ia embora pegando fogo. Ai meu Deus, que dia, vou casar. Aí casa. E o primeiro dia de trabalho? Meu Deus, que máquina que você era, enganou todo mundo. E o primeiro dia no Uber? Bem, eu sou o melhor motorista dessa cidade. Eu vou te falar dos pontos turísticos. E agora, entra aí, miserável. Onde você vai? Um dia eu entrei num Uber, irmãos. O Uber, em 3 minutos de viagem, acabou com a minha vida, com o meu dia. Ele falou do Lula, do Bolsonaro, do Alckmin. Aí eu falei, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor mora em Portugal, eles não mandam mais nada aqui não. O que eu quero saber, irmãos? Eu termino dizendo uma coisa para você. Se você começar a fazer as coisas simples, tira um dia por semana para você jantar com a sua família. Faz um arroz com queijo para ele derretido. Ah, não tem dinheiro, faz um miojo. E se não tiver nada, faz uma salada. Deixa eu te contar uma coisa. Tira um tempo para você ir com seu filho no parque. Vai correr com o menino. Ah, mas não tem dinheiro. Filho, o pastor William é pós-graduado, ele te ensina. Pastor William vai para a praia sem dinheiro, com uma batatinha, divide a batatinha em 4 para ser almoço, café e janta e curte a vida. Quanto? Até o sol se pôr. E ainda faz o stories. Deixa eu falar uma coisa para vocês, divirta. A vida está passando, irmãos. Hoje pode ser o último dia da nossa vida. E a gente está vivendo uma religião que não produz nada na nossa vida. Nós somos o pior funcionário da empresa. Nós estamos querendo viver o extraordinário e guarda isso. Nós estamos querendo viver o extraordinário, ignorando o simples. Deus está falando, vamos viver as coisas básicas. Vamos ser bom no básico. Vamos amar. Irmão, quando você for amar a sua família, ame. Quando você for jantar, jante com eles. Estabeleça, irmãos, eu estou dando uma palavra para vocês com temor. Faça as coisas simples, vocês vão ver a vida que vocês vão ter. Eu olho para a minha vida, eu não faço nada de extraordinário. Nada. Nada. Cuido dos filhos, cuido da esposa, leio a Bíblia, ensino meus filhos a ler a Bíblia, ensino meus filhos a temer a Deus, honro a minha mulher, cuido dela, crio coisas que para ela desfrutar. Porque amor não é o que eu dou para minha mulher, amor não é só coisas. Comece a fazer isso, comece a olhar para o seu marido. Irmãos, fala assim, Jesus restaura o primeiro amor no meu coração. Sabe por quê? Que a gente vai ficando muito tempo casado. Isso aqui está quase virando um negócio de casamento. Daqui a pouco os irmãos começam a chorar. A gente vai ficando muito tempo de casado, parece que a mulher virou irmã. Companheira da vida. Ela é o amor da sua vida. Eu compro flores para minha esposa. Quando eu chego com flores, eu chamo os meus filhos. Eu falo, vem aqui. Minha mulher nem gosta de flor.
Você quer ver a Vanessa ficar brava? Eu dar flor para ela, não gosta. Ela não gosta de flor, mas eu compro. E eu também não gosto de comprar flor, mas eu vou lá, eu levo os meninos. Aí eu falo para os meninos, você vai aprender. Aí eu entrego, quando eu entrego a flor, os meninos ficam assim atrás. Às vezes a Vanessa está lá na cozinha, eu vou lá e abraço a Vanessa, beijo a Vanessa, e os meninos já ficam assim olhando. Eu falo, vocês têm que aprender. Quando a sua mulher estiver lavando louça, você vai lá ajudar ela, dar uns beijinhos nela, lavar a louça para ela. Ah, o Lucas, só quando eu crescer, tá, papai? Agora, olha, deixa eu falar para vocês, irmãos. A mulher vai para a pia lavar a louça, o marido deita na cama e fica esperando a mulher. Que companheirismo é esse, filho? É porque eu sou homem. Não, você é um banana. Se você fosse homem, você estava enxugando as coisas para ser mais rápido. É que você aprendeu que isso é ser homem, isso não é ser homem. Ser homem é ser companheiro. Sabe, irmãos, eu queria dar uma palavra aqui de espiritualidade para você entrar no ministério profético. Não, isso é patético. Eu quero te chamar para você viver as coisas básicas. Pastor, a igreja aqui vê anjo? Não, vê não, irmão. Aqui tem profecia? Tem profeta? Tem. Mas nós não estamos preocupados com isso não. Eu vou combinar com os profetas aqui da casa agora. Nós vamos fazer assim, viu, tá, filho? Você e o pastor William. Nós vamos falar, eis que te digo, vai lavar a louça. Eis que te digo, vai pagar suas contas, seu sem vergonha. E um dia que o irmão falou para mim assim, pastor, você tem uma palavra de Deus para mim? Eu falei, tem. E ele fechou o olho, eu falei, você tem que perder peso, você está gordo. Sua mulher não fala para você, mas eu falo, você precisa perder peso. E eu também. Nós dois é sem vergonha, porque você gosta de doce? Ele falou, eu falei, você come escondido? Ele falou, eu também. A espiritualidade é a simplicidade, irmãos. Irmãos, você pode questionar a minha pregação, mas acha um versículo na Bíblia que Jesus parecia um religioso. Jesus falava das coisas simples, Priscila. Jesus falava, irmãos, vocês não têm ideia, vocês pensam que vocês acham que eu sou doido porque vocês não andam comigo. Nós já mandou o irmão tomar banho, falou, irmão, vai tomar banho que você está fedendo. De você está vindo um cheiro vindo lá do inferno. Vai tomar banho, filho. E quando os meninos vêm falar comigo, eu falo, você não escovou o dente hoje não? Vai escovar os dentes. Toma cuidado de falar perto de mim. Nossa, pastor, você me magoou. Não, eu não te magoei não, é porque os outros estão acostumados a te iludir. E nós estamos aqui para viver a verdade. Nós vamos cuidar dos pobres. Eu cheguei lá na batalha sexta-feira e eu termino aqui. Um senhor me chamou, vem aqui, pastor. O senhor não tem vergonha de dar uns pão gelado desse aqui não, para nós? Eu falei, o senhor me perdoa? Nós nunca mais vamos fazer isso aqui, acabou. Pão gelado não vem mais para a batalha, eu te dou minha palavra. Aí no que um cara estava reclamando, o outro já levantou. Você não tem vergonha de trazer um macarrão desse aqui na batalha não? Aonde está a carne aqui? Eu sou vegetariano, eu falei, sem vergonha, porque vegetariano que quer carne? Ele falou, você tinha que ter vergonha. Eu falei, eu sei que tinha que ter vergonha de estar pedindo comida aqui. Por que você não trabalhou? Eu trabalhei 30 anos. Eu falei, se o senhor trabalhou 30 anos, está pedindo comida na rua, o senhor trabalhou mal, hein? Eu não quero ver você aqui mais não, tá? Você está proibido de buscar comida aqui, porque você é ingrato. Não, pastor, sim, eu estou brincando. Não, brincando não. Eu estou falando sério com você, eu não quero ver você mais aqui. Porque essa comida, para quem tem fome, ela é um manjar. Atrás dele tinha um cara comendo 2 marmitas e pedindo mais uma. Mas para o ingrato ela é ruim, tem carne aí. Você vai ver que a carne está aí no meio. Porque a gente não dá para você o que a gente não come. Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Às vezes nós estamos querendo. Isso é bom para pastor, sabia? Sabe, filho? Sabe? Os pastores te fazem dependente deles. Então você vai ouvir, eu sou a voz de Deus para a sua vida agora. Eu vou te abençoar. Vem aqui na igreja que eu vou te dar uma direção. Vem aqui que eu vou te ensinar a orar. Eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus.
Porque o dia que você aprender a orar, você não vai precisar. Irmãos, a minha missão aqui é te ensinar a orar. Porque um homem que aprende a orar, você não precisa ensinar mais nada para ele. Porque quando ele estiver sendo mal educado, o Espírito Santo vai falar com ele: você está tratando mal sua esposa. A oração nos constrange, é ou não é, os irmãos que vêm orar? Começa orando 5 minutos. Começa a ler na Bíblia. Irmãos, não minta para o seu pastor. Porque você mentiu, o anjo está vendo. Quem aqui faz um culto familiar? Mas não vale só com você não, Priscila, tá? Eu faço um culto para mim mesmo. Não, ela faz para o Isaac, para o esposo. Deixa eu te falar, comece a fazer um culto em casa. Às vezes chegam uns irmãos aqui e falam assim: pastor, quanto que eu prego? Fala amanhã. Ele fala: mas tem culto? Eu falo: não, começa lá na sua casa. Vamos. Amém? Fala para o seu irmão assim: o extraordinário está na simplicidade. Fala com ele: se você fazer o básico, você vai viver o sobrenatural. Irmão, você vai começar a buscar a Deus. Daqui a pouco você está orando, Priscila, dor de cabeça está sumindo, você está ganhando vizinho para Jesus. Por quê? Porque você fez o básico. No trabalho, começa a fazer o básico bem feito. Daqui a pouco você é o gerente de lá, seu salário aumentou. Amém? Amém? Esse amém foi fraco. Fique em pé então, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E eu quero que você fale: Jesus, me ajuda a fazer as coisas simples. Fala: Jesus, eu não quero viver o extraordinário antes do simples. Senhor, nessa manhã eu oro, eu abençoo cada irmão, e eu declaro uma palavra sobre eles. Que nós venhamos viver, ó Deus, o extraordinário, fazendo as coisas básicas. Que nós não esperemos a voz profética antes de ouvir a simplicidade de fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Nos ensine a te obedecer. Nos ensine a fazer. Nos ensine. Nos ensine. Nos ensine. Sabe, irmãos, às vezes, deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Às vezes o Espírito Santo está te ensinando e você não está entendendo. Eu lembro uma vez que eu estava num culto, Deus falou para mim assim: tira o sapato, dá para um menino. Eu falei: tá louco? Tirar meu sapato? O que é isso? Isso não é Deus não. Mas Deus estava me ensinando a ouvir a voz dele, para quando Deus pedisse para me dar um carro, eu dasse um carro. Às vezes Deus fala no seu coração no culto assim: dá uma oferta para o irmão tal. Aí você fala assim: não, mas eu só tenho 5 euros. Mas aquele irmão falou assim antes de vir para o culto: Jesus, se o Senhor me ama, me dá 5 euros nessa manhã. E Deus está falando com você. Sabe quando você passa por alguém e o Espírito Santo manda você voltar e você não volta? Já viveram isso ou não? O Espírito Santo está te ensinando, está falando com você, porque Ele mora dentro de você. Então escute a voz de Deus. Se o Espírito Santo está falando, agora guarde uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira pregar o Evangelho antes de você cuidar da sua casa, não. Você vai fazer um desserviço para o reino de Deus. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Honre a sua esposa, ame os seus filhos. Amém, irmãos? As pessoas podem falar o que quiser de mim. Vai lá na minha casa para você ver como que é a minha família. Olha para os meus filhos. Leva os meus filhos para sua casa para você ver o nível de educação dos meus filhos. Tem menina que, se a gente levar para a nossa casa, a gente descobre como que o inferno é. O moleque é o Satanás. E os pais, é porque ele tem TDAH. Tem TDAH não, ele falta couro na bunda dele.
Esses dias eu estava aqui na igreja, a menininha do pastor William, ela tem um temperamento forte. Busca ela lá, filho. E ela começou a chorar. E todo mundo... Ela é assim. Eu falei, é assim? Deixa comigo. Parei de frente a ela assim, ela... E eu... Eu vou pegar você. Ouviu? Ela me vê agora, ela faz assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não educar seu filho, o mundo vai educar.